Bom, irmãos, vamos então dar continuidade, aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí no capítulo 2, novamente. Semana passada nós demos uma ênfase maior nos versículos de 1 a 12, E hoje nós vamos dar uma ênfase nos versículos de 13 a 23. Mateus 2, de 13 a 23. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós não vamos ler agora, mas nós vamos ler à medida que a exposição acontecer. Bom, nos 12 primeiros versículos, então, que nós estudamos, nós vimos e demos uma ênfase maior na visita dos magos do Oriente, que foram adorar Jesus. E a profunda mensagem que há nessa pequena passagem que nós vimos, irmãos, é sobre Deus ter demonstrado que a salvação não se limita ao povo de Israel. Obrigado, Marco. Mas que ela se estende a todas as nações. Após a adoração ali dos magos e após a sua partida também por outro caminho, avisados ali em sonho para que eles não retornassem a Herodes, se dá início aqui a um cenário muito sombrio, Visto que Herodes, percebendo que ele foi enganado, então ele ordena a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e dos seus arredores. A partir do verso 13, Deus ele começa a agir com providência para proteger Jesus dos perigos, de um perigo que era iminente ali. E além de preservar a vida de Jesus, Deus também preza em cumprir com as suas profecias, com aquilo que já havia sido prometido. Por exemplo, lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, onde vai dizer que do Egito chamei o meu filho. E nós percebemos na sequência aí como que essa profecia de Oséias ela se encaixa. O relato da fuga aqui de José, Maria e de Jesus para o Egito, a matança dos inocentes, daquelas crianças, e esse retorno depois para Israel, revelam então uma tensão aqui entre o plano de Deus para a salvação do homem e a oposição das forças humanas e espirituais também contra esse plano de Deus. Herodes, ao tentar destruir Jesus, ele se torna um instrumento de Satanás, tentando frustrar os desígnios de Deus. Só que a soberania de Deus prevalece, irmãos, como sempre. E o seu propósito se cumpre, demonstrando que, apesar das adversidades, a missão do Messias seria cumprida, assim como foi. Então, o trecho em questão, que nós vamos tratar hoje, ele aborda 3 assuntos especificamente, que é a fuga para o Egito, essa matança ali dos inocentes, das crianças inocentes, e o retorno, então, dos 3, do Egito. Essa experiência, irmãos, dolorosa de Israel, ela está se repetindo 1500 anos depois com o rei de Israel. Nós vamos dar destaque então agora para cada um desses 3 assuntos. Em primeiro lugar, essa fuga então para o Egito. Vamos ler os versículos de 13 a 15. Diz assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui está a citação de Oséias 11, 1, então. Mais uma vez, irmãos, José recebe a visita de um anjo em sonho, mas agora não mais o orientando para que ele recebesse Maria como sua esposa, mas para que ele fugisse com ela e com Jesus para o Egito. E mais uma vez, José obedece imediatamente a essa ordem. Os termos que aparecem aí, levante-se e fuja, indicam a urgência dessa ordem, dessa instrução, Revelando que a prudência
e a providência precisam andar de mãos dadas. Deus estava dando a providência para eles, mas eles também precisavam ser prudentes. Deus estaria cuidando, Deus estava protegendo, Deus estava orientando, mas esse ato de se levantar e ir faz parte da prudência humana. Eles foram prudentes em obedecer, eles foram prudentes em ouvir a voz do Senhor através do anjo. Bom, então nessa mesma noite se dá início à fuga, né? Era preciso caminhar por desertos muito perigosos, por grandes montanhas, vales selvagens. E Mateus não cita absolutamente nada aqui sobre o incômodo dessa viagem, que era de centenas de quilômetros, nem sobre a permanência no Egito como estrangeiros, como fugitivos. Para eles, a terra que um dia foi lugar de opressão, de dor, de aprisionamento, agora era um refúgio para que eles se livrassem do perigo. O cumprimento das Escrituras, irmãos, sempre foi, sempre será a efetivação do plano da salvação. Para provar que Deus está no comando, conduzindo a história de acordo com o seu plano, com o plano que ele já estabeleceu, né? E apesar de toda a astúcia de Herodes, ele é extremamente tolo. Isso porque o Senhor tem em suas mãos o domínio sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o próprio Herodes. Ele podia pensar que ele era o homem mais poderoso do mundo, que ele governava sobre tudo, sobre todos, que ele dava ordens e as coisas aconteciam. Talvez em um aspecto humano isso de fato acontecesse, só que mal sabia ele que tudo isso que ele fazia era única e exclusivamente participar de algo já decretado por Deus, já escrito pelas mãos de Deus. A citação de Oséias, que aparece no versículo 15, sugere a nós, os leitores, que Jesus, o Messias, é a representação do verdadeiro Israel antigo. E também que ele era como um segundo Moisés, maior do que o primeiro. Assim como Moisés foi chamado para ir ao Egito e libertar Israel, Jesus também foi chamado do Egito em sua infância para salvar a humanidade da escravidão dos pecados. O segundo ponto, então, que fica descrito nesse trecho é sobre a matança dos inocentes, das crianças inocentes, dos versos 16 ao 18. Diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Por que esse derramamento de sangue? Novamente, irmãos, para se cumprir a profecia, para se cumprir aquilo que as Escrituras já haviam determinado. Ramá fica a aproximadamente 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi ali onde Jeremias se lamentou, lá no capítulo 31, verso 15 de Jeremias. Ali ele teve essa visão da mãe das tribos, no caso. O túmulo de Raquel está ali também, como é descrito em Gênesis 35 e 48. Então Mateus ele interpreta aqui o clamor do tempo de Jeremias como uma profecia do clamor que se ouviu aqui agora, na matança das crianças. Imagine quantas mães desesperadas chorando a morte de seus filhos que estavam sendo mortos de maneira cruel. Nessa passagem de Jeremias, ele retrata Raquel lamentando, a sorte dos exilados, passando ali, quando ele passa diante do túmulo dela em Ramá, a caminho de uma terra estranha. Mas imediatamente o Senhor já diz para Jeremias, no verso 16 do capítulo 31, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras.
Raquel morreu ao dar à luz a Benjamim, mas os sofrimentos dos seus descendentes exilados, eles não aconteceriam sem um propósito. Da mesma forma que aquelas mães sofreram, tiveram seus filhos assassinados por Herodes, também teriam aqui grande recompensa pela providência do próprio Deus sobre a vida delas. Até mesmo situações adversas, irmãos, até mesmo situações dolorosas como essa aqui em Belém, não fogem ao controle de Deus na história. Tudo isso fazia parte do plano de redenção. Então, quando os grandes deste mundo, eles agem com fúria, com crueldade, tentando combater a Deus e o seu povo, eles estão apenas realizando a vontade de Deus, concretizando aquilo que Ele já planejou, que Ele já determinou. E em terceiro lugar, eles voltam para Galileia. Os versículos 19 a 23. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Como diz Hebreus, irmãos, capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem. De acordo com a história, Herodes, ele teria definhado até a morte com um câncer no intestino. Morreram os que atentaram contra o povo de Deus. Morrem, desaparecem sempre aqueles que cometem atos como os de Herodes. É o que mostra a história da humanidade. Mais uma vez, José, ele recebe a visita do anjo do Senhor em sonho, ordenando então que eles voltassem, para Israel. E mais uma vez, José obedece. Há poucos registros, da vida de José nas Escrituras, mas é muito importante, irmãos, nós destacarmos que sempre que José aparece, ele está ouvindo a voz de Deus e obedecendo às suas orientações. Isso já seria o suficiente para nos trazer muitas lições. Apesar de não se ter muitos detalhes, apesar de nós não termos sobre José um homem que realizou, que fez, que aconteceu, ele agia da maneira que todos nós deveríamos agir, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. José está sempre obedecendo a Deus quando ele aparece. Lá em Israel, muitos tinham esperança de que com a morte de Herodes também se acabaria aquela crueldade toda, Mas a dinastia de Herodes, ela continuou. Apesar dele ter morrido, em seu testamento ele já havia determinado que o seu reino fosse dividido entre os seus filhos. Arquelau, que é esse que nós já falamos aqui, que nós lemos nos versículos, ele deveria receber a Judéia, Idumeia e Samaria. Herodes Antipas receberia a Galiléia e a Transjordânia meridional. Filipe herdaria a Transjordânia setentrional. Tudo isso confirmado em testamento pelo imperador César Augusto. Lá em Lucas capítulo 3, nós vamos ter exatamente essa descrição, essa divisão aqui das posses, das terras de Herodes. Então José, como o texto diz, foi habitar em Nazaré, com Maria e Jesus, cumprindo o que foi dito pelos profetas, sobre o Messias ser chamado Nazareno. Só que essa ideia, irmãos, ela é até um tanto quanto contraditória, talvez, para alguns, porque, aqui no Novo Testamento no caso, porque os termos Nazaré e Nazareno, especificamente, não aparecem de forma explícita em nenhum texto do Antigo Testamento. Só que, ainda assim, os estudiosos, eles afirmam que Mateus, ao se referir aqui ao
dizer, né, que era por causa disso que eles estavam indo morar em Nazaré, para que se cumprissem as profecias de que ele seria chamado Nazareno. Mateus está fazendo uma referência a Isaías capítulo 11, versículo 1, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. A palavra renovo aqui, ou broto, dependendo da tradução, no hebraico quer dizer Nesser. Jesus é chamado por Isaías aqui de Nesser. E por causa do seu local de residência, né, de moradia, que é Nazaré, né, Jesus então é chamado de Nazareno. Inclusive sobre a cruz, né, foi escrito isso: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, para a comunidade cristã, esse título significa que Jesus, como Nazareno, é o broto de Jessé, sobre o qual Isaías falou. E Mateus vê então o agir soberano de Deus na história, quando no Antigo Testamento o Messias é chamado de Nesser e no Novo Testamento chamado de Nazareno, tá? Que teria o mesmo significado no caso, ok? Bom, quais os destaques então desse capítulo 2 que nós vimos, irmãos? Sobre os magos do Oriente, que nós vimos lá no início, né? Até foi levantada a questão aqui sobre o significado, né, desses magos, o que seriam esses magos. Mas a palavra grega aqui para definir magos é justamente aquilo que nós citamos aqui: eram homens sábios, tá? Provavelmente astrônomos, conhecedores da ciência, certo? Não eram reis, como a tradição posteriormente os transformou, né? Mas homens conhecedores da ciência, da astronomia. E aí sim faz todo sentido a estrela, né? Eram homens que estudavam justamente as estrelas, que entendiam disso, tá? Sobre a cidade de Belém também, há uma curiosidade, algo muito interessante. A citação de Miqueias, capítulo 5, verso 2, faz uma referência direta também à profecia do Antigo Testamento, que afirmava que o Messias nasceria em Belém, uma cidade pequena e aparentemente insignificante, né? É o cumprimento das profecias aqui. É um tema central no Evangelho de Mateus, que frequentemente conecta os eventos da vida de Jesus com as escrituras hebraicas, com a Torá. Belém significa casa do pão, o que é um detalhe muito significativo, né? Considerando que Jesus é descrito como o pão da vida, lá em João capítulo 6, verso 35. Então nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Sobre o engano de Herodes, quando ele questiona lá sobre o tempo, né, em que a estrela aparecia, Herodes ele estava tentando calcular justamente a idade de Jesus, o que seria crucial, seria importantíssimo para que ele pudesse matar o menino. Ele também afirma falsamente que o desejo dele era de adorar também a Jesus, né? Mas, na realidade, o seu planejamento era de matar o Messias. Isso revela, irmãos, o contraste que há entre os magos, que vêm de longe do Oriente para adorar, e Herodes, que era o governante local, que quer destruir o Messias. Uma outra coisa que nós falamos também na semana passada, sobre os presentes dados a Jesus, né? E como nós mencionamos também, geralmente a chegada dos magos ali para adorar Jesus, ela é às vezes explicada, às vezes encenada, né, por teatros e tudo mais, como se quando os magos chegassem, quando eles chegam ali para adorar Jesus, ainda fosse aquela cena da manjedoura, onde Maria tivesse acabado de dar à luz, né? Mas o texto, no versículo 11, vai dizer que eles chegaram em uma casa, né? Indicando então que esse encontro provavelmente aconteceu tempos depois do nascimento, né? Os presentes também são altamente simbólicos, como nós mencionamos já. O ouro é o símbolo da realeza, um presente dado a um rei. O incenso era utilizado para consagração a Deus, nos sacrifícios ali, uma representação também de Cristo. E a mirra, né, era um óleo usado para preparar os corpos para o sepultamento.
né, pré-anunciando então aqui a morte sacrificial de Jesus. Então, os presentes, irmãos, dados eram a confirmação, era a testificação de que Jesus era o Messias das Escrituras. Sobre o aviso de Deus e a fuga dos magos também, Deus intervém de forma direta para proteger Jesus. Ele revela aos magos, então, que eles não deveriam retornar pelo mesmo caminho, né? Eles não deveriam retornar para Herodes. Isso demonstra o controle de Deus sobre a história. A proteção providencial de Jesus desde o início de sua vida, desde quando ele era um bebê. Então, resumindo, os magos, eles representam a inclusão dos gentios no plano da salvação. Irmãos, esses magos, eles eram sábios, como nós falamos, estudiosos, conhecedores da ciência. Se nós trouxermos isso para uma representação atual, é o mesmo que nós pegarmos, talvez, um cientista moderno, um professor das grandes universidades, que geralmente são ateus, não acreditam em Deus. É como se nós pegássemos essas pessoas e disséssemos que eles foram tocados por Deus de alguma forma e foram ao encontro de Jesus. Essa mesma ideia. O que deixa essa representação, o que deixa esse acontecimento ainda mais significativo para nós. Se nós pensarmos que quem estava em Jerusalém eram aqueles que conheciam as leis, que conheciam a palavra, eram os sacerdotes, os escribas, e não foram. Mas esses que talvez não tivessem tanto conhecimento das Escrituras, que foram talvez evangelizados primariamente ali naquele período da Babilônia ali, talvez ali por Daniel, por seus amigos, por essa galera toda, talvez tinham ouvido falar apenas. Eles foram tocados. Isso é o mais impressionante, irmãos. Porque quando Deus quer, Ele faz. Por mais improvável que seja, por mais impossível que possa parecer, por mais que aquela tal pessoa tenha tantas convicções na vida dela, seja formada, seja tão intelectual, seja tão conhecedora das leis deste mundo, desta vida, se Deus quiser, Ele vai fazer e vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Foi isso que aconteceu com esses magos. Eles representam então essa inclusão dos gentios no plano da salvação. Enquanto Herodes representa a oposição do agir humano contra a obra de Deus. E aqueles escribas, aqueles sacerdotes, representam também a covardia da igreja, que abre mão, que faz concessões da sua fé por causa da perseguição, talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por receio de perder a sua moral, o seu status, a sua posição social. E aí abre mão de falar das verdades do Evangelho. A estrela e os presentes são sinais de uma mensagem divina que anuncia Jesus como Messias, como Rei, como Salvador, desde o seu nascimento. Alguns sinais. E estes homens seguiram a estes sinais. Para aplicar para as nossas vidas, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a soberania de Deus acontece, sempre aconteceu e sempre acontecerá na proteção dos seus propósitos. Deus tem propósitos e esses propósitos não podem ser frustrados. Pela sua soberania, Deus faz com que esses propósitos aconteçam. Deus vai moldando a história, obviamente que ela já está determinada,
mas aos nossos olhos, né, humanamente falando, a gente vê os magos saindo e indo para onde? Indo parar na presença de Herodes. Opa, alguma coisa deu errado. Não vai dar certo eles continuarem. E Deus faz acontecer. E eles continuam. Mas eles saem dali com uma missão dada por Herodes. E Deus faz algo diferente acontecer. Muda o caminho deles. Muda o trajeto que eles vão seguir. Deus tira Jesus dali, para que ele não fosse morto. Então, aos nossos olhos, aí Herodes deu a ordem para que matasse todas as crianças. Pronto. Já deu errado de novo. Não, mas Deus já tirou. Deus já levou. Porque o plano dele era outro. Está em segurança. Depois, quem morreu? O assassino. Agora vocês voltam. E dão continuidade. Deus está guiando e cuidando através da sua soberania, através do seu poder, para que todos os seus propósitos se cumpram. E essa é uma certeza que nós podemos ter, irmãos. Pense na Arca de Noé. Deus tinha um propósito para cumprir. E algo que parecia ser impossível, improvável, algo que parecia ser uma loucura, aconteceu. Para que os planos e os propósitos de Deus se cumprissem. E continuará sendo assim, até o grande dia em que Ele vier nos buscar. E assim como José obedeceu prontamente às ordens de Deus, nós também devemos estar atentos a essas mesmas ordens. Que já estão, irmãos, à nossa disposição na palavra. Ouvir a voz de Deus e obedecer, para nós hoje representa ler, meditar nas Escrituras e obedecer. E fazer aquilo que está descrito aqui. Essa obediência imediata de José nos ensina que, mesmo em meio aos perigos e às incertezas e aos medos, confiar na soberania de Deus, no poder de Deus, é essencial para as nossas vidas. O Egito, que historicamente foi símbolo de opressão para o povo de Israel, agora é transformado em um lugar de refúgio. Nos lembrando que Deus pode utilizar até mesmo das situações mais improváveis, mais impossíveis, para realizar a sua vontade. Nada é impossível para Deus, irmãos. Na prática, isso nos leva a refletir sobre a nossa própria confiança em Deus em momentos de adversidade. É o que eu sempre digo, quando nós lemos, parece tudo tão fácil, né? Tudo tão normal, tudo tão comum. Imagina a cabeça de José pensando, Deus, o Senhor está mandando eu ir para o Egito? Mas para o Egito, mesmo, tanto lugar para eu ir, vou ter que ir para o Egito. O lugar mais improvável possível. Então, ainda que o caminho pareça incerto, improvável, Deus está no controle, usando cada circunstância para cumprir seus planos. É essencial, irmãos, vivermos com essa convicção de que Deus conduz todas as coisas, mesmo quando nós não podemos ver o quadro completo, mesmo quando na nossa mente pareça não fazer sentido, mesmo quando na nossa limitação humana nós não consigamos enxergar o que há de bom nisso. O nosso papel é de confiar em Deus. Ele já errou alguma vez? Deus já errou alguma vez? Não. E Ele nunca vai errar. Em um mundo em que as forças políticas, a filosofia humana frequentemente parecem governar, essa narrativa nos lembra que o verdadeiro poder pertence a Deus. E a mais ninguém. Nenhuma ação humana tem o poder de frustrar os planos de Deus. Herodes, com todo o seu poder, ele não pôde impedir. Da mesma forma, nós podemos viver sabendo, com a consciência de que os desígnios de Deus prevalecerão, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos. Em segundo lugar,
esse texto nos mostra que há valor na vida humana. A matança dos inocentes ali em Belém revela uma crueldade que está enraizada no coração humano, mas também nos oferece uma oportunidade de refletir sobre o valor da vida humana aos olhos de Deus. Deus está ciente do sofrimento humano, irmãos. E mesmo em meio à dor, há esperança no plano da redenção. Nós vivemos em um mundo onde a injustiça e a violência ainda afetam muitas vidas. E essa história aqui dos meninos de Belém que foram mortos dessa forma tão trágica, né? Tão injusta aos nossos olhos, nos desafia a valorizar a vida, a lutar pela justiça, especialmente em favor dos mais vulneráveis. Como cristãos, nós somos chamados a ser voz para aqueles que não têm voz e a refletir o amor de Deus em nosso cuidado pelos necessitados. O que fizeram aqueles escribas e sacerdotes para impedir toda essa matança? Nada. Talvez eles morressem se tentassem impedir, mas estariam lutando também para que os planos de Deus fossem concretizados. Afinal, eles não sabiam. Eles decidiram não seguir aquilo que as profecias já haviam dito. Talvez, irmãos, para nós como igreja, os personagens que nós precisamos mais prestar atenção nessa narrativa, nessa história, são justamente os escribas e os sacerdotes, porque eles representam a igreja. Aqueles que têm o conhecimento da lei, da palavra. Só que eles representam uma igreja que é falsa. Uma igreja que não está firmada nem fundamentada nas escrituras verdadeiramente. E que não lutam para que os planos e propósitos de Deus se concretizem. De que igreja nós fazemos parte? A atitude de Herodes aponta para a realidade de que, mesmo diante da maldade humana, Deus sempre está trabalhando em favor do seu povo. As tragédias que nós enfrentamos, que nós vemos acontecer, não escapam ao controle de Deus. Nós podemos encontrar consolo, irmãos, em saber que Ele é justo e que há de trazer justiça para aqueles que sofrem. Nós precisamos aprender a enxergar além do sofrimento presente, confiando na promessa da restauração, da justiça de Deus e da vida eterna. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E por último, nós precisamos viver e praticar a obediência no meio da incerteza. A volta de José, Maria e Jesus para Israel depois da morte de Herodes ilustra que a importância da obediência a Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias e incertas. José, ele não voltou a Israel por sua própria intuição. Ele foi guiado por uma nova instrução de Deus. Ele não fez o que ele achava melhor. Ele não fez o que ele imaginava ser a melhor escolha, o melhor caminho, não. Ele foi guiado. Mesmo com a morte de Herodes, ainda havia motivos para se preocupar, visto que o seu filho estava reinando e a dinastia continuava. Os mesmos preceitos, os mesmos conceitos, as mesmas ideias continuavam. Só que, novamente, Deus guia José por um caminho mais seguro. Irmãos, não importa o que está acontecendo ao redor do caminho que Deus nos ordena trilhar. Se este é o caminho que Ele nos ordenou, nada mais importa.
O vento pode soprar, os morros podem ser muito altos, os vales podem ser muito profundos. Se é o caminho que Deus nos ordenou, como nós vimos aqui no domingo, Ele é o bom pastor que vai caminhar ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Mesmo diante de tanta incerteza, dor, diante do medo, diante das dúvidas que estavam diante dele, José, ele se dispõe a obedecer, mesmo sem saber o que estava por vir. Isso é fé, irmãos. Isso é fé, como nós já falamos. Crer em Deus sabendo que o caminho está tranquilo, sabendo tudo que você vai enfrentar pela frente, não chega nem a ser fé em Deus ou crer em Deus. Porque as coisas estão óbvias, né? Estão claras. Fazer isso aqui que José estava fazendo, que é a representação clara do que é ter fé. Primeiro, quando o anjo foi falar com ele para que ele recebesse Maria, a sua esposa, que ao receber ali a visita do Espírito Santo e ficasse grávida, né? Vai para junto de sua prima, depois de 3 meses volta grávida. José é desafiado a crer. Ele creu. Ele tomou Maria como sua esposa, obedeceu. Mesmo com tudo e todos falando que não. Depois ele recebe uma nova visita para que ele fosse. Ele vai. Depois uma nova visita para que ele volte. E ele volte. E ele volta. Tudo isso sem saber o que ele ia enfrentar, irmãos. Mas qual que era a certeza de José? É Deus que está mandando. Se Ele está mandando, eu vou chegar lá. Se é Ele que está mandando, vai acontecer, vai dar certo. É uma fé genuína, uma confiança inabalável na providência de Deus. Na vida cristã, irmãos, muitas vezes nós somos chamados a dar passos de fé sem termos as respostas. Nós precisamos confiar em Deus e seguir as suas instruções, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Mesmo quando nós enfrentamos medos, incerteza, nós somos desafiados a continuar obedecendo, assim como José. A prática dessa confiança, ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É dessa maneira que nós desenvolvemos a nossa fé, que nós aprendemos a crer de fato em Deus. Porque isso nos ensina a depender mais dele do que da nossa própria compreensão, dos nossos próprios recursos, da nossa inteligência. E como é difícil abrir mão, irmãos, do que nós somos, do que nós temos, do que nós sabemos. É difícil. Então, nesse capítulo, nós aprendemos que Deus guia os seus filhos por caminhos que nem sempre são os mais óbvios. Nazaré era uma cidade insignificante, que se torna a casa do Messias. Da mesma forma, Deus pode nos levar a lugares que nós não consideramos tão importantes ou tão influentes, mas que terão um papel crucial para que o plano de Deus se concretize. Então a lição aqui é muito clara. A nossa obediência deve ser fundamentada na fé e não nas aparências ou nas expectativas que nós temos. Mateus 2 nos leva a contemplar Cristo como centro da história da salvação. Ele é o filho chamado do Egito, o verdadeiro rei que vence sobre a maldade humana. O Messias que, mesmo rejeitado, mesmo ignorado, cumpre com todas as promessas de Deus. A nossa confiança, a nossa fé, irmãos, precisam estar firmadas em Cristo, neste Cristo, aquele que governa sobre a história, aquele que protege o seu povo, que cumpre o plano de salvação e assim nos garante segurança, paz e vida eterna. Amém?